Renovados votos de boa tarde, estamos agora de volta, análise informativa ao domingo. Hoje vamos refletir sobre o Dia Mundial da Justiça Social e também sobre o alívio económico relativamente aos produtos da cesta básica. E nosso convidado para esta análise, o economista Augusto Fernandes. Muito boa tarde e bem-vindo à análise informativa ao domingo. Boa tarde, Luís. Boa tarde, os telespectadores TV Palanca, lá em casa, não é? É sempre um prazer estar aqui e falar de assuntos de magna importância que têm a ver com a sociedade angolana. Pois bem, nós vamos começar com um dado que acreditamos ser histórico para Angola, tem que ver com o alívio económico dos produtos da cesta básica. De um tempo a esta parte sabemos que em Angola os preços tendem a estar num único nível ou a aumentar, mas nunca a reduzir. Como se pode refletir as inquietações e as explicações que a população tem estado a fazer em torno dos produtos da cesta básica? É de todo positivo, né? A partir do momento em que nós vamos tendo redução generalizada dos preços do produto da cesta básica, vamos tendo mais pessoas com acesso à alimentação, vamos ter menos pessoas com fome, ou seja, aquelas pessoas que só estavam a fazer uma refeição por dia, provavelmente agora vão poder fazer 2 ou 1,5, porque têm mais alimentos para poderem comer. E a partir do momento em que nós vamos construindo uma sociedade em que a fome começa a ser reduzida para níveis muito próximos de zero, não é? Começamos a pensar no desenvolvimento, começamos a pensar na inclusão social, começamos a pensar no desenvolvimento econômico. Quer dizer, não se pode pensar em outras coisas quando se está com fome. Quando se está com fome, a primeira coisa que tem que se fazer é arranjar comida para comer. Você não vai pensar em ter carro, não vai pensar em ter casa, não vai pensar em outra coisa. Primeiro, sobrevivência. Para sobreviver tem que arranjar comida para comer. A partir do momento em que começamos a ter mais prato ou mais quantidade de comida à mesa das famílias angolanas, é de facto de todo positivo, e nós nesta situação não podemos encontrar meios termos, temos que ser mesmo contundentes e dizer que de facto estamos a caminhar no bom sentido. E ainda assim, quando tais situações acontecem por questões de mercado, não acontecem porque está-se a extrapolar uma variável do mercado, porque criou-se barreiras de câmbio fixo, criou-se, quer dizer, não são maquiagens econômicas. Nesse momento está-se a viver mesmo a economia real de mercado, procura e oferta. A economia angolana é muito dependente daquilo que é a variável petróleo. O petróleo representa tanto 95% da divisa que entra para Angola na via da relação comercial com o exterior. Quando tens mais divisa, tens capacidade de atender melhor aquilo que é a procura por divisas e consegues, de facto, regular o preço, porque aprendemos, e é, de facto, em economia de mercado, que o preço é uma consequência de procura e oferta. À medida que temos mais oferta e a procura continua a mesma, tendência do preço é baixar. A taxa de mercado de câmbio também é a mesma dinâmica. Então, o que estamos aqui a viver é uma componente de mercado. O preço do barril de petróleo está a subir, está-se a criar maiores excedentes de divisas, as reservas internacionais líquidas também estão a crescer. É normal que a taxa de câmbio comece a cair. E a partir do momento que a taxa de câmbio cai, sendo a economia angolana uma economia muito dependente da importação, cerca de 70% dos produtos que se consomem em Angola são importados, é normal que os preços baixam, porque existe uma relação muito forte entre os preços dos produtos em Angola com a taxa de câmbio. Sempre que a taxa de câmbio subir, os preços também vão subir. Ou seja, uma subida na taxa de câmbio provoca uma inflação. E uma descida na taxa de câmbio acaba por provocar uma deflação. E o que estamos a viver agora é exatamente isso. É só ter noção, Luís, que tivemos nós a finalizar o 2021 com uma taxa de câmbio muito próximo dos 540 kwanzas por cada dólar. Hoje estamos numa taxa de câmbio muito próxima de 500 kwanzas por cada dólar. Há relatórios mesmo a apontarem do FMI, das agências de notação financeira, entre outros, que o Kwanza apreciou mais de 15% no final do ano. Ou seja, quando estás a ter uma apreciação do Kwanza, estás a dizer que os importados estão a ficar mais baratos. Ou seja, 70% daquilo que é consumo das famílias angolanas torna-se mais barato. Isso a gente chama
diminuição generalizada dos preços, que é de facto uma deflação. E dizer que é a primeira vez que em Angola acontece tal fenômeno por mecanismo de mercado, porque em 1998, em 1992 estava a economia de Angola a entrar para a economia de mercado, ou seja, em 1989 estávamos nós a preparar o programa CEF, que é o Programa de Saneamento Econômico e Financeiro, quer dizer, sair de uma economia centralizada para uma economia de mercado, dá-se em 92. Mas tivemos muitas distorções de mercados, aí em 94, 95 tivemos hiperinflação, que houve um fenômeno que teve que se trocar moeda, teve que se fazer cortes nos zeros da moeda para se poder garantir a estabilidade. Entramos na época de 2000. Na época de 2000, nós tivemos o boom do petróleo aí em 2004, 2005, 2006. Estavam criadas as condições externas para a economia nacional e internacional agirem corretamente, porque a Europa sai de um clima de inflação nessa altura e começa tudo a correr bem. Mas até a presença da nova estratégia alimentar também foi motivo desta baixa dos preços? Nós podemos identificar três pilares fundamentais, porque, não na ordem da importância, porque já expliquei que a taxa de câmbio é o fator determinante. Em novembro do ano passado, 2021, o governo angolano aprovou um decreto presidencial provisório naquela altura que suspendia os direitos aduaneiros para os produtos da cesta básica. Estamos a falar final de 2021. Depois tivemos a redução da taxa de câmbio, que começa já aí no princípio de janeiro de 2022, e também surge a reserva estratégica alimentar. Quer dizer, se estivéssemos aqui no futebol, estamos num ataque combinado para marcar golo. E tudo parece que o golo entrou mesmo para a baliza, conforme se diz na gíria. A bola entrou para a baliza, então há golo, porque se essas três medidas combinadas tinham como finalidade reduzir o preço dos produtos da cesta básica, reduzir a generalidade de preços na economia, podemos dizer que está a funcionar. Mas fundamentalmente porque o petróleo está em alta. É fundamental que isso fica determinante, que não é fundamentalmente a reserva estratégica alimentar e também não é fundamentalmente a redução dos direitos aduaneiros. O que tem maior peso aqui é a taxa de câmbio, que isso aqui não fica em dúvidas, não é? Mas também a taxa de câmbio, sem essas outras medidas, também não estaria a impactar conforme está a impactar. A combinação é perfeita, o jogo está a decorrer bem e esperamos que continue a marcar golos. Pois bem, e é neste jogo, antes mesmo de mudarmos de tema, fala-se sobre, digamos, o salário, não é? E os produtos da cesta básica. O que se precisa em Angola é a redução dos preços ou a melhoria do salário? O que é que está aí a condicionar? Nessa altura precisamos das duas coisas. Podíamos estar a fazer uma, porque do ponto de vista social, nós temos memória do bom momento que foi 2000 até 2014, não é? Onde o salário mínimo nacional chegava aproximadamente em $200. De 2014 a 2021, tivemos uma degradação daquilo que é o tecido social, aquilo que é o poder de compra das famílias, e o salário mínimo chegou a ser $30, 20 e poucos dólares, né, se a gente convertesse com a taxa de câmbio que estava aí. Então, primeira medida é recuperarmos e voltarmos ao estado em que já estávamos. Aquele estado não era dos mais piores, não era o que a gente pode dizer de uma calamidade, não é? Então, podemos, de facto, à medida que estamos a diminuir a taxa de câmbio e aumentar o poder de compra das famílias, estamos a voltar àquele estado inicial em que o salário mínimo era $200. Se me perguntar se o salário mínimo $200 é o suficiente, eu ia lhe dizer que não. Precisaríamos de um salário mínimo pelo menos até $500 ou $600. Então, é daí que eu respondo que as duas coisas são fundamentais. De um lado, criar condições para que devolvemos o poder de compra das famílias por mecanismos de mercado e, por outro lado, criar condições sustentáveis para que o salário mínimo nacional passe do teto de $200 ou $300. Temos que conseguir, num curto espaço de tempo, eu podia dizer em menos de um ano, até 2024,
ter um salário mínimo da função pública na ordem dos $500, ter um salário mínimo do setor privado, da agricultura, da indústria transformadora e da indústria não transformadora, bem como da prestação de serviço, aí na ordem dos $400 e $500 também, já seria de todo muito bom, satisfatório para o país, porque temos que saber que há bens que fazem parte daquilo que é a qualidade de vida das pessoas, que só conseguem ser atingidos se a qualidade do salário, ou se o salário mínimo nacional estiver na casa dos $300 ou $400, porque ninguém, para você ter uma qualidade de vida, precisa de uma casa. Você precisa de ter, além da comida em cima da mesa, precisa ter uma casa em condições, precisa ter transportes públicos em condições. Isso tudo você só consegue comprar esses bens com um salário mínimo nacional que permite fazer poupança. É só olhar que ninguém, uma classe média, mesmo a classe baixa, compra uma casa com um único salário. A casa só é possível ser comprada ou fazendo poupanças ou tendo recurso a um crédito bancário. E para teres um crédito bancário, só tens que pautar naquilo que é o normativo, uma taxa de esforço não superior a 40% do salário. Então, é só pegar 40% do teu salário e multiplicar pelo tempo do crédito habitação, que normalmente são entre 20 a 30 anos, e vais ver qual é o nível de casa que podes comprar. Com esse salário mínimo nacional que temos de $30, se fizermos essa equação, vamos ver que as pessoas nem conseguem comprar uma casa de $10.000. Então, é preciso que o salário mínimo nacional cresça para as pessoas conseguirem ter acesso à habitação, para as pessoas conseguirem ter acesso à energia elétrica, acesso à água, acesso a transportes próprios e transportes públicos, porque no final do dia isto é que vai fazer a qualidade de vida e que vai trazer aquilo que nós chamamos de estabilidade social. Pois bem, e é sobre esta estabilidade social que olhamos agora para a justiça social. Hoje é Dia Mundial da Justiça Social, celebrado a 20 de fevereiro. A questão da pobreza, exclusão social, preconceito e desemprego são naturalmente bandeiras que determinam esta comemoração. Corretamente. Falando de justiça social, a nossa Constituição da República de Angola deve ter esse termo justiça, justiça, justiça social, escrita mais do que 100 vezes. Mas na prática, o que nós vimos é que estamos muito distante de atingirmos aquilo que nós chamamos a justiça social. É muito discutível. Nós hoje vamos falando de equidade, distribuição, não é? Implica dizer que Estados democráticos de direito, Estados em economia de mercado, quase não se deve falar de equidade, de distribuição, ou seja, as pessoas devem trabalhar, as pessoas devem dar o seu melhor, devem se esforçar para conseguir aquilo que querem. Isso é que é o Estado Democrático de Direito. Mas dentro do Estado Democrático de Direito, ainda é possível, ou dentro de uma economia de mercado, é possível a avalanche social. Nós vamos para o norte da Europa, mesmo a própria Europa no seu todo, vamos encontrar muito social, quer dizer, além de termos o bem privado, precisamos de ter o bem público. Não precisamos destruir as escolas públicas para termos escolas privadas. Não precisamos de destruir os hospitais públicos para termos hospitais privados. Não precisamos destruir os autocarros para podermos ter táxis privados. Não precisamos. É preciso quem deve coabitar. Garantir, num Estado de direito democrático, quem deve garantir a justiça social é naturalmente o Executivo. A parte social, que é dos mais pobres e mais miseráveis da sociedade, quem garante é quem governa, o Executivo. E espera-se que essa franja da população não seja superior a 10%, porque sempre que ela extrapolar dos 10%, o Estado não consegue criar políticas para satisfazer todo mundo. Imagina, nós estamos, segundo dados do Ministério da Economia e do Plano, o nível de pobreza multissetorial em Angola anda na casa dos 63% da população. O governo, quem governa, não consegue garantir casa, garantir comida, garantir para 63% da população. É preciso criar condições para que a pobreza e a miséria estejam abaixo dos 10%. Todos os países têm pobres no mundo, mas não em 60%. Quando ela chegar na faixa abaixo dos 10%, aí o Estado consegue garantir condições mínimas de inclusão e de assistência social para os mais desfavorecidos. Da mesma forma que os mais ricos numa sociedade não podem extrapolar os 10%. Ou seja, você tem os mais ricos numa percentagem muito ínfima, muito reduzida, até 10%,
E tens os mais pobres também numa proporção muito ínfima, até o máximo 10%. Tens 80% da população para dividir entre classe média baixa e classe média alta. E esses por si só conseguem pagar as suas contas. Nós precisamos, de facto, de uma intervenção para Angola, uma intervenção do Estado, no sentido de se gerar mais empregos, mais postos de trabalho, aumentar a qualidade de vida das pessoas, aumentar os níveis de salário que já falamos, para que as pessoas saiam do limiar da pobreza e passam a fixar-se na classe média. Ou seja, há o projeto de Angola se tornar um país de rendimento médio, que Angola estava a levar a cabo e que queria entrar para esse escalão em 2020-2021, por força daquilo que é os constrangimentos econômicos que tivemos, não é? Baixamos aquilo que é a cota do rendimento per capita das famílias, porque uma das questões para se entrar num país de rendimento médio é ter as pessoas com um determinado nível de PIB per capita por ano. E nós estamos muito distante. Quer dizer, Numa margem de mais ou menos quanto? 4 mil, 5 mil dólares por habitante por ano. Ou seja, sabe quando as Nações Unidas estão a falar de pobreza, estão a falar de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, não é? É pegar os 5 mil dólares, dividir por 366 dias que tem um ano, e você já vai saber quantos dólares tem. Então, para entrar para a classe de rendimento médio, precisa ter aí um PIB per capita anual na ordem entre 4 a 5 mil dólares. O nosso PIB per capita caiu na casa dos 2 ou mil e poucos dólares, porque nós tivemos uma redução do PIB em cerca de 50%. Em 2014 tínhamos um PIB de 124 mil milhões de dólares, para em 2020 termos um PIB na ordem de 65 mil milhões de dólares. Só para ver como é que o nosso PIB contraiu, é uma contração fora de série. E o PIB per capita é o PIB a dividir pelo número de pessoas que tem o país. Você tem as pessoas a crescer, o número de habitantes está a crescer de forma exponencial e o PIB está a cair. Então, Angola tornou-se maioritariamente um país pobre. Então, é preciso sair desse estágio de pobreza e só conseguimos sair desse estágio de pobreza se o PIB crescer. O PIB só cresce se você tiver a produzir mais, se você tiver a pôr à disposição da economia mais produtos finais. Se você consegue colocar mais produtos finais à disposição da economia, está a gerar emprego. Mas nós temos isso em Angola. 45%. Vês que 63% da população é pobre, se 5 ou 10% são ricas, o resto é que está a funcionar. O que é que falta para manter este equilíbrio? Para manter este equilíbrio, nós precisamos, de alguma forma, industrializar Angola. E na industrialização de Angola, nós temos a questão, porque onde é que se gera emprego? Por isso é que o salário mínimo nacional fala dos empregos da agricultura, não é? Salário mínimo nacional da agricultura, salário mínimo da indústria ligeira, salário mínimo da indústria pesada. Não fala do resto. Então, se queremos, de facto, sairmos dessa situação, temos que industrializar Angola. Temos que gerar emprego na agricultura e na indústria. Já dizia o saudoso presidente Agostinho Neto que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Falta materializar este pensamento de Agostinho Neto na prática. E a discussão que se tem hoje é se vamos instalar indústria mesmo não tendo matéria-prima. E eu tenho estado a dizer que a matéria-prima não pode ser um fator determinante para não termos indústria. Temos que industrializar Angola se queremos sair da situação em que estamos. Eu vou buscar sempre o exemplo dizendo que as maiores economias do mundo importam matéria-prima para produzir na sua indústria. A França importa petróleo de África para ir produzir gasolina na França e depois exportar a gasolina para a África. Os Estados Unidos importa petróleo bruto de todo o mundo para produzir derivados de petróleo e exportar para o resto do mundo. Então, nós podemos, mesmo não tendo carne, mesmo não tendo porcos, termos fábricas de enchidos. Vamos importar os porcos ou vamos importar a carne do porco, vamos importar o que tivemos que importar, vamos fazer os enchidos aqui em Angola e vamos pegar os enchidos e vamos exportar para o Congo, para o Senegal, para a África e a nossa economia vai bem assim. Então, se ficarmos presos, que precisamos primeiro resolver o problema da matéria-prima,
para depois industrializar Angola, vamos continuar na mesma senda em que estamos desde 1975, que não saímos dessa que o Luís está a perguntar, porque achamos que primeiro temos que produzir tomate e só depois é que podemos ter a fábrica de massa tomate. Não podemos continuar a pensar assim. Vamos industrializar Angola. A chave para sairmos desta situação chama-se industrialização de Angola. Havendo matéria-prima ou não havendo matéria-prima, a indústria vai gerar muito emprego e os empregos industriais são muito bem remunerados. Na indústria, depois de você estar 10 anos a trabalhar na indústria, mesmo não tendo passado por uma universidade, você já começa a ser remunerado como um técnico superior. És equiparado a um técnico superior pelo tempo de serviço. É igual no jornalismo. Depois de 10 anos a fazeres um jornal, não é? Um programa na televisão, você não precisa de fazer um mestrado, uma pós-graduação sobre jornalismo para se tornares um expert em jornalismo. Então, e a tua remuneração vai crescendo em função do teu tempo de serviço, a tua experiência laboral. No setor industrial é assim, não precisamos levar todas as pessoas para a universidade para serem doutores, para terem um salário de $1.000 ou $2.000. Se industrializarmos Angola, vai ser possível termos aquelas pessoas que estão a lavar carro na Baixa de Luanda, a mamá zungueira que está aí a zungar com a bacia na cabeça, a trabalhar na indústria e a ganhar um salário mínimo nacional de $1.000 ou de mais de $1.000 e a pôr a economia nacional a funcionar. Isso Tem é que nós chamamos de inclusão social. Sim? Tem o seu 1 minuto. O meu 1 minuto é sempre dedicado à produção nacional. Aqueles produtores que estão em zonas muito recônditas de Angola, que não conseguem escoar os produtos para o centro do mercado principal, que é Luanda. Então, o meu minuto vai sempre dedicado para essas pessoas, não é? Que vivem dificuldade, produzem e depois têm que assumir prejuízo porque os mecanismos de mercado não estão afinados, ou porque o comboio avariou, ou porque o comboio descarrilou, ou porque choveu, ou porque teve um buraco na estrada que eclodiu, uma ponte que caiu. Quer dizer, o meu 1 minuto vai para essas pessoas que são os que fazem Angola acontecer. Pois bem, muito obrigado, Augusto Fernandes, pela presença hoje aqui na Análise Informativa. Esperamos contar mais vezes. Obrigado eu e boa continuação aos telespectadores lá em casa. Pois bem, amigo telespectador, foi assim mais uma Análise Informativa ao domingo na Palanca TV. Voltaremos dentro de 7 dias com mais temas a analisar. Até lá já sabe que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde, Angola e Moçambique.